você fica tranquilo, sério. Gente, tá muito frio, que absurdo, né? Que Muito, absurdo. muito. Não tô conseguindo E a viver Pablo nesse vai frio. lançar Batidão do Tropical. Como assim? Ah, Tá frio. putz, mas tem que exaltar aí o calor, gente. Venha o calor logo mais, pelo amor de Deus. É a Amazônia queimando, Pois é, A Lumière triste. traz uns problemas, assim, eu estou falando de Pablo, ela... A Amazônia está queimando, Leandro. Você tá vendo? Está Problematizar, frio. Vamos, vamos. problematizar o calor. Gente, vou apresentar alguns slides, tá? Tá gravando, tá gravando, já tá tão automático que eu esqueci. Vou apresentar alguns slides e vou mostrar para vocês a dinâmica daqui a pouquinho, tá? Avisa que vocês estiverem vendo os slides, por favor. Foi. Perfeito. Então, bem-vindos à aula 12 de redação. Estamos chegando aí ao final do nosso semestre de redação. A gente está vendo toda a estrutura da redação, da dissertação argumentativa, e a gente acabou nossas aulas de desenvolvimento e argumentação. Então, a gente viu várias técnicas de argumentação para você utilizar na sua redação. A gente teve um foco maior em técnicas individuais por argumento, mas vocês não podem esquecer que toda argumentação você tem que desenvolver ela em conjunto. Então, você pode ter, enfim, entre 1 a 3 argumentos, o padrão sendo 2 argumentos. Você tem que ter em mente a relação que você vai criar entre eles, utilizando as técnicas que a gente viu durante as últimas aulas. Inclusive, tenha em mente toda a redação, quando você for desenvolver, através do planejamento de texto, toda a redação está muito conectada. Inclusive, é por isso que todo começo de aula, eu venho trazer isso daí, não só para revisar, ou para refrescar tudo que a gente viu até aqui, ou que a gente viu nas últimas aulas, mas também para ter em mente isso. A sua redação, é importante que ela seja super conectada, como se fosse um emaranhado de raízes de árvores. E agora a gente está encaminhando para a conclusão do nosso curso, mas também para a conclusão da redação, tá? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar um vídeo para vocês, mas antes de mostrar esse vídeo, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem quem é Jânio Quadros? Quem foi Jânio Quadros? É da Vassourinha, né? Esse mesmo, esse mesmo. Mas alguém sabe quem foi o Jânio? Ou esse nome é totalmente desconhecido? Já Ai, ouviram eu falar? ouvi o nome, mas eu não tô lembrando quem é. Ele foi presidente, não? Sim. Foi presidente. O Jânio, ele foi uma figura muito peculiar na nossa política, na nossa história. Ele foi presidente do Brasil, vocês vão ver isso aí na história do Brasil. Ele foi presidente um pouco antes da ditadura, de 64, e ele foi muito peculiar. A presidência dele durou 6 meses, e no final ele renunciou no que os historiadores reconheceram como se fosse uma tentativa de autogolpe. Foi deposto por... Não, esse não foi esse. O Jânio, o governo dele durou 6 meses, fazendo essa contextualização. Durou 6 meses a presidência dele. Foi extremamente conturbada, foi durante o período da Guerra Fria, antes da ditadura militar no Brasil, de 64. E ele no final, ele renunciou, pelo que o pessoal acredita que foi uma tentativa de autogolpe. O que é isso? Basicamente, ele renunciou achando que o povo não ia deixar ele renunciar. Porque ele achava que o povo, o clamor popular ia falar, não, Jânio, não renuncie, eles iam forçar o Congresso a dar amplos poderes para ele. E aí ele renunciou, mas tipo, o pessoal cagou para ele, e enfim, ele renunciou. Ele tinha uma política, ele queria ser conciliador, ele não queria tender muito para um lado, para os Estados Unidos ou para a União Soviética, isso causou muito polêmica para os dois lados. Ele tentou ser o centrista, tentou ser neutro num período em que, tipo, ser neutro é você emputecer os dois lados. Aí, enfim, ele foi deposto, depois foi o João Goulart, depois teve uma treta, vocês vão ver ainda, teve a ditadura militar. Aí, depois da ditadura, ele se candidatou para a prefeitura de São Paulo, isso em 1985, tá? Estou dando uma contextualização, não é muito importante isso aí, só para passar o vídeo. E ele tinha uma campanha, acho que o Lê falou, acho que não foi o Lê, ó, sobre tipo, vassourinha. Ele falava assim, varre, vassourinha, varre toda a corrupção. Era o lema dele, era a campanha política dele. E nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês um pedaço de uma campanha eleitoral dele para a Prefeitura de São Paulo, de 1985. Ele tinha sido acusado com alguma coisa, e ele vai meio que, através dessa campanha, se defender, tá?
Então, eu quero que, ao vocês assistirem esse vídeo, a gente vai discutir um pouco, mas eu quero que vocês tenham em mente duas coisas. Primeiro, o que o Jânio estava defendendo como tese, o que ele estava se esquivando, enfim, argumentando, e quais eram os seus principais argumentos e citações, tá? Não é mais essa questão. Então, eu vou passar esse vídeo, ele tem 5 minutinhos, ele fala um linguajar um pouco mais jurídico, meio chato. Eu fiz um glossário de algumas palavras que ele usa, eu vou colocando conforme o vídeo for passando, e vai ter umas palavras também, eu não entendi, mas o mais importante é o grosso do que ele vai falar, do que ele vai defender, tá? Então, prestem atenção. Eu quero que vocês também me falem se o áudio tá bom. O importante não é muito o vídeo, tá? É o áudio. Tá bom. Do trabalho, da saúde e educação. O Jânio vai voltar com a vassoura pra acabar com a corrupção. O povo vive na intranquilidade. Em São Paulo ninguém tem mais segurança. Com tantos marginais andando à solta, Jânio Quadros é a única esperança. Há muitos e muitos anos, um deputado federal ocupou a tribuna, a Câmara ainda estava no Rio de Janeiro, para indicar uma conta minha na Suíça. E foi minucioso, deu o número da conta e o valor da conta. Imediatamente eu fui a um tabelião e passei uma procuração para que Sua Excelência levantasse o dinheiro e fizesse presente ao Partido Comunista, porque ele era do Partido Comunista. É claro que o partido não recebeu um níquel. Agora, o deputado Toscano subiu à tribuna da Assembleia Legislativa para a mesma infâmia. No caso do deputado Toscano, eu não entendo. Ele sempre foi familiar da minha casa. E se tornou meu inimigo de forma unilateral. Eu não sou inimigo de Sua Excelência. Sua Excelência é que parece ter jurado inimizade a mim. E fala desta conta. E fala desta conta citando mal os elementos todos. Porque atribui a notícia à Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo não aceita a responsabilidade. Diz, e diz com razão, que o que fez foi reproduzir uma notícia do Correio Brasiliense. Eu quero que os senhores observem, se possível, que a fotocópia da suposta conta não tem nome nenhum. Nenhum nome. Nenhum número. Pode ser minha, como pode ser de um chefe da Papua ou da Nova Guiné. Pode ser de um monge budista. Minha não é. Pois bem, a Folha republicou a notícia do Correio Brasiliense, logo depois, com a seguinte ressalva do senhor Tarso de Castro: não tenho nada a ver com o assunto. Só trato de republicar matéria do Correio Brasiliense, em sua edição de 9 de julho de 1982. Muito bem. Como se trata de honra, e a honra não é minha, a honra é do povo, aqui está a procuração, que eu lavrei agora. Lavrei dia 18 de setembro deste ano. Isto é, há alguns dias. Há muito poucos dias. A favor de Augusto Toscano, para que, em nome do outorgado, e como se ele outorgante fosse, levante ou saque em qualquer banco da Suíça a importância de 435 mil dólares americanos, que estariam depositados em nome do outorgante, valendo a presente outorga para que o supra-referido procurador faça uso dos mesmos poderes perante qualquer banco de qualquer país da Europa, Antilhas ou ainda dos Estados Unidos da América do Norte, podendo dar quitação através de recibos ou outra forma qualquer, e podendo, outro sim, doar as importâncias sacadas ao partido do outorgado, PMDB,
e ao seu novo aliado, Partido Comunista do Brasil, podendo ainda subestabelecer, apresente-no todo e em parte, sem reservas para si. É assim que eu reajo, porque quero ser o prefeito de vocês, não um prefeito apenas. Chegou a hora da honestidade, do trabalho, da saúde e educação. O Jânio vai voltar com a vassoura pra acabar com a corrupção. A gente deu para ouvir? Tranquilo? Deu para entender? E é um vídeo bem antigo e, tipo, ele tem um sotaque engraçado. Mas, então, gente, o que vocês pegaram aí? Do que se tratava? O que o Jânio estava falando? Homem, você quer que eu leio? É porque eu fiquei escrevendo, aí eu posso falar o que eu escrevi. Tá, pode falar, falei. Ah, não, então, pelo que eu entendi, tinha essa... nossa, realmente tá ruim, Mix. Esse layout não. Ele defendia que ele não era que não era um partido comunista, desculpa, que ele não era comunista, e tinha essa procuração, que pelo que eu entendi era uma conta que relacionava o nome dele com esse partido comunista. E aí, sei lá, tipo, enfim, que era comunista. Aí, os argumentos foi que ele mostrou esse documento que falava que ele não tinha nada a ver, e tinha um amigo que traiu ele, e que isso foi publicado na Folha de São Paulo, e que ele ficou putaço. Acho que é isso. Eu não sei se eu falei certo, ou se procuração é realmente isso, se era realmente uma conta, mas pelo que eu entendi era isso. Tá, ele tá defendendo que não é o nome, não estava no nome dele, e as pessoas alegavam que sim. Boa, só uma coisa então. Ele tinha essa conta, tinha essa procuração, os detalhes não são muito importantes. Mas ele não estava defendendo que ele não era comunista, ele estava defendendo isso que você falou, tipo, que a conta não era dele. Mas por que motivo? Alguém pegou para alguma alegar coisa a corrupção? Sim, exato. Estavam acusando ele de ter uma conta na Suíça. Sim, faz sentido agora. Entendi porque ele ficou... Alguém mais pegou mais algumas coisas? Como é que foi? O que vocês entenderam? Querem também opinar alguma coisa sobre isso? Fala aí, Fê, o que você entendeu? Você tá com a câmera ligada, você é a única que eu consigo ver a carinha. Foi mais ou menos o que o Lê falou mesmo. Nada mais a acrescentar. Você acredita que a gente acaba pegando mais a parte da fofoca, que o cara foi trair a conta, do que realmente a conta na Suíça? É sobre isso. Mas a conta da Suíça também é boa, ele ia se lascar. Na verdade, se lascou, né? Mandaram no chat. Ele disse que a conta pode ser de qualquer um, né? Ele falou lá que, tipo, sei lá, a fotocópia não tinha direito número, podia ser de qualquer um, podia ser de um líder da Papua Nova Guiné, podia ser de um monge budista, não tinha nada que ligava o nome dele à conta. Homem, deixa eu te perguntar, o documento é o documento que ele falava que ele não tinha nada a ver? O argumento? O documento é uma procuração. Tipo, basicamente, estavam acusando ele. Peraí, deixa eu ver primeiro. Não é a música, não. Jânio Honestidade e Jânio Trabalho. Exato. E, tipo, estavam acusando ele de que ele tinha uma conta na Suíça, né? Nada novo até aqui na política brasileira. Mas aí ele falou, fiz esse documento aqui, é uma procuração que dá poderes para, tipo, qualquer pessoa, ou o nome de uma pessoa específica, olhar, tipo, nas contas dele, na conta dele, se realmente tem esse dinheiro. Então ele falou, toma aqui esse papel, tipo, toma aí a pessoa que me acusou, pode olhar, ver se eu tenho dinheiro, se tem uma conta mesmo, se tem dinheiro. Era isso que é a procuração. Entendi. O argumento seria isso, então. Seria um dos. Ele falou, se você realmente está falando que eu tenho uma conta, então vai lá. Entendi. A Mari levantou a mão, desculpa. Boa, Mari, quer falar? Mas não mandou no chat, mas se quiser falar. Eu mandei no chat, que tá um barulhão aqui. Tranquilo. Ele usou as reportagens para contra-argumentar as acusações? Também. Ele falou que as reportagens não estavam tão claras, as fontes não estavam tão claras. A Folha, ele pegou um negócio da Folha e não dizia, falava que a Folha pegou do Correio Brasiliense, aí no Correio Brasiliense não estava muito clara a fonte, não tinha as informações corretas, não tinha nem o nome da conta, não tinha nada específico.
E a questão do Partido Comunista é que, tipo, acho que a pessoa que estava acusando ele era do Partido Comunista, ou... Tá. Nossa, desculpa, eu acabei. Não, tudo bem. Era uma coisa nesse sentido, eu também não tenho certeza. Mas ele fala de um jeito engraçado, tipo, enfim, o sotaque Nossa, fala o que você ia falar. Ela já... desculpa. Hã? Eu pensei que a Maria ia falar. Falou que tá um pouco de barulho, eu mandou no chat. Mas se quiser também, se tiver menos barulho, se quiser falar, fica à vontade. Já abri o link. Homem, faz mais esses negócios, é bem legal, eu adorei. Feliz. Mas assim, eu peguei um vídeo antigo, assim, uma campanha antigaça. Acho que vocês não tinham ouvido muito falar do Jânio, mas ele é um cara, tipo, muito... Ele é muito peculiar, assim. Ele pode ter parecido serião, mas assim, vocês ainda vão ver bastante dele pelas aulas de história. Mas enfim, basicamente, as teses dele é que, tipo, o Jânio não tem uma conta na Suíça, era uma acusação, e, tipo, essa campanha era falar, gente, eu não tenho uma conta na Suíça. Os argumentos, eu trouxe alguns também, que eu já tinha feito no slide, mas também trouxeram outros, mas tipo, ele falou, não existem provas concretas, tipo, a fotocópia da conta não tem um número, pode ser de qualquer um, tem a questão de, tipo, um jornal fazia referência ao outro, a Folha falava, gente, eu estou só citando o Correio Brasiliense, não sei o que está acontecendo. Foi o argumento dele. Ele também, tem esse daí, não tinha fonte direito. E também ele fez uma procuração, tipo, enfim, ele falou, gente, eu tenho uma conta na Suíça, então olha aí, pode olhar, pode ver se realmente essa conta existe, tem dinheiro. Mas foi basicamente isso o que ele trouxe nessa campanha, enfim, debate. É um negócio nesse sentido que passou na televisão brasileira em 1985. Imagina, começou um barulhão de moto. Acontece, triste. Você pode falar um pouquinho do governo dele depois? Yas, o que você quer saber? É só, tipo, ele foi presidente. Essa campanha era para prefeito depois de muito tempo depois de ele ser presidente. Foi em 1985. Ele foi presidente em 62, 63. Em 63, eu acho. E essa campanha era em 85. Essa Camis vai falar mais dele. O mais importante é que ele foi uma pessoa bem peculiar, assim, tipo, na história do Brasil. Bem... Vocês vão ter essa aula, tá? O mais importante era saber o que ele estava tratando. Eu só expliquei isso para vocês pegarem o contexto do que ele estava falando, né? E basicamente o que a gente fez aqui foi extrair a tese e os principais argumentos. Basicamente, o que foi feito, então, foi um exercício de síntese. O que é síntese? Eu posso dizer que ela é quase que um sinônimo de resumo. E a síntese e o resumo, vocês já devem saber, porque acontece no dia a dia, tipo, você ter essa habilidade de síntese, de resumo é importante, pra, tipo, enfim, você vai ler vai atrás de um livro, você quer saber você pode saber o resumo, tem os resumos das obras da FUVEST, da Unicamp, vocês podem pegar, o Doug talvez passe alguns resumos, explique para vocês algumas coisas, mas fazer alguns resumos, fazer síntese, pegar o todo e explicar as partes mais importantes. Isso também é importante, né? A gente vive no celular, a gente vive no computador e tem tanta informação, a gente não conseguiria absorver tudo. Então, a gente acaba, mesmo que inconscientemente, fazendo um exercício de síntese no dia a dia. Esse exercício de síntese também é essencial de se fazer na redação. E a redação, onde você vai fazer essa síntese? Na conclusão. E é uma conclusão tipo síntese. Por que eu falo conclusão tipo síntese? Eu quero mostrar para vocês que, teoricamente, existem dois tipos de conclusão. A tipo síntese e a proposta de intervenção. A proposta de intervenção a gente vai ver nas próximas aulas. A aula de hoje é focada para a conclusão de síntese. Vou explicar para vocês o que ela é, onde ela se aplica e mostrar um exemplo. Como é que qual que é a ideia da conclusão tipo síntese? É você concluir a sua redação resumindo e sintetizando as principais informações trazidas no texto. Ou seja, você vai pegar, vai trazer de novo, retomar a sua tese, os seus argumentos, de preferência e, se possível, as suas citações também. De maneira, mesmo que breve, mencionar as citações. E também tomar cuidado para você não adicionar novas ideias e novos argumentos, porque a conclusão é o espaço de você sintetizar tudo. Você está encaminhando, na conclusão tipo síntese, você está encaminhando sua redação para o final. Não faz sentido você, no final dela, você querer adicionar novos argumentos. O espaço para você adicionar novos argumentos é no desenvolvimento.
na conclusão você vai retomar esses argumentos, você vai retomar a sua tese e, de preferência, se possível, retomar suas citações, nem que de forma breve. E por que fazer isso? Porque a gente já falou um pouco sobre isso, mas vou explicar de forma mais clara agora qual que é o motivo disso existir. A gente vai fazer isso para ter o texto cíclico. O que é o texto cíclico? Eu fiz um desenho nesse slide, ficou meio tosco, mas enfim, eu espero que esteja claro. Imagine que a sua redação é esse troço aí, como se fosse um oval, não bem, não é tipo um ovo, meio um círculo, mas a ideia é de que sua redação ela vai começar na introdução, vai começar, tipo, a introdução vai dar uma abertura para a sua redação, sua redação vai abrir, vai dar um encaminhamento de abertura. E aí vai ser no desenvolvimento, no meio da redação, inclusive a parte mais larga da redação, mais densa, você vai desenvolver os aspectos que você trouxe na introdução, que é a tese, enfim, e você vai desenvolver os seus argumentos. E aí, no final, encaminhando para a conclusão, você vai concluir de fato. Nesse caso, você vai sintetizar os principais pontos que você trouxe durante a sua redação toda. Então, essa é a ideia de ter um texto cíclico, um texto fechado. Começo, meio e fim. Você não deixar pontas soltas. E é muito importante para a noção de coesão. A gente vai ver direitinho o que significa coerência e coesão em uma aula futura, mas isso tem muito a ver com a ideia de coesão da sua redação, ela ficar bonitinha, ela ficar fechada, ela não ter pontas soltas. Porque, às vezes, imagina, você está contando uma história, aí você fala de uma coisa, aí só que você não termina de falar dela. Ou, imagina, melhor ainda, você está vendo uma série, isso acontece muito em anime, não sei se quem aí vê anime, quem assiste anime às vezes acontece uns bagulhos, anime joga uma coisa e depois não retoma, aí fica aleatório, aí tem filme também que, tipo, joga uma coisa, não explica direito o que é e fica jogado, aí eu fico puto quando tipo, vem um filme que, tipo, não explica alguma coisa, fica com furos de história, e a ideia do seu texto cíclico é justamente você evitar que a sua redação tenha esses furos. No caso, seriam furos de argumentação. E nem nos livros do Harry Potter, por quê? Deve ter furo nos filmes. Deve ter, com certeza. Nos livros também deve ter. Não vai falar mal, já é brincadeira. Mas tem... com certeza tem furos, tem vários problemas. Mas essa é a ideia da sua redação, não ter furos, você faz a ideia de ter o texto cíclico. E para o texto ser cíclico, é ideal que vocês concluam justamente retomando tudo que foi trazido. Assim não tem pontas soltas, assim não fica nada de fora, sem explicação. Isso é importante, tá? Então, é essa justificativa da conclusão tipo síntese. E onde que você coloca... Quando que você usa essa conclusão tipo síntese? Que nem eu falei, existem dois tipos de conclusão. A tipo síntese e a proposta de intervenção. A conclusão síntese você vai usar quando? Você vai usar em vestibulares, com temas crítico-reflexivos que não têm a pretensão de uma solução, e, portanto, não tem uma proposta de intervenção. E esses vestibulares, que eu saiba, são basicamente todos menos o Enem, porque o Enem ele exige proposta de intervenção. Por quê? Qual que é a diferença? De maneira bem vaga, assim. Vestibulares, tipo, exemplo da FUVEST, tratam de temas mais... a FUVEST, por exemplo, temas bem abstratos, temas que exigem uma reflexão crítica, mas que não são necessariamente um problema a ser resolvido. Que no Enem é isso. No Enem você tem uma problemática, você tem o que a gente chama de uma situação-problema. E o Enem, ele exige a proposta de intervenção porque ele quer que você resolva esse problema. Mas nos outros vestibulares, principalmente FUVEST, Unesp, você não tem essa pretensão de resolver algum problema, você só tem que dissertar sobre alguma coisa, refletir, criticar, sem querer solucionar o problema. Às vezes nem dá para solucionar. Então a FUVEST pega temas tipo... pegar um tema da FUVEST 2019, de que maneira o passado permite a compreensão do presente. Acho que era isso. De que maneira o passado permite a compreensão do presente. O presente, eu acho que era isso. Enfim, a questão é, como é que você vai solucionar isso? Isso daí não é um problema a ser solucionado, é um tema que eles querem que você disserte sobre. Vocês reflitam de maneira crítica sobre. E a Unesp também tem temas mais abstratos, embora ela também tenda um pouquinho mais para os temas concretos. Não é que você não possa fazer proposta de intervenção em temas Unesp ou FUVEST, é que geralmente não é recomendado, justamente por isso que eu acabei de falar. Não existe uma pretensão, você não precisa solucionar um problema. Às vezes não é um problema que tem solução, como é que você vai solucionar, de que maneira o passado permite a compreensão do presente.
Não faz muito sentido. A Unesp, às vezes, até pode dar, o tema ser um pouco mais concreto, pode até dar um pouco de margem, talvez vocês tenham visto isso nas nossas propostas, dar um pouco de margem na proposta de intervenção. Mas, de forma geral, é interessante vocês fazerem essa conclusão tipo síntese, que é uma conclusão onde vocês retomam, onde vocês dão o desfecho para a sua redação, retomando os principais aspectos, retomando a tese, retomando os argumentos e a citação. E também tem uma outra coisa, tem uma coisa especial que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não falei, até hoje eu não falei sobre essa coisa especial. Né? Imagina que seja a cerejinha no topo da sua redação, no finalzinho da sua redação. Vou passar, qual que seria a estrutura da conclusão tipo síntese, basicamente. A primeira parte da sua conclusão, você vai justamente focar na ideia de resumir e sintetizar os principais aspectos da sua redação, aquilo que eu falei. Isso aí, Lê, já pegou o spoiler, sem querer eu cliquei no slide. Mas você já devia estar... A gente já conversou sobre isso, acho que você já sabia disso. Mas é justamente essa ideia de, primeiro, você tem um resumo, síntese, você resume e sintetiza os principais aspectos da redação, e por fim, no finalzinho, você vai fechar com chave de ouro a sua redação. Isso aí, o que é fechar com chave de ouro a sua redação? É uma coisa um pouco vaga, mas eu definiria como você fazer o final da sua conclusão com um encerramento bonito e criativo para a sua redação. De que maneira você pode fazer essa chave de ouro? Existem várias maneiras. A ideia geral da chave de ouro é você acabar a sua redação com um encerramento bonito e criativo. Você pode fazer isso com frases de efeito, evitando ser clichê, tá? Evitando frases copiadas, mas enfim, uma frase que fique bonita no final dessa redação. Pode ser por meio de previsões futuras sobre a situação que está acontecendo, o que você está dissertando. Pode ser uma previsão otimista, pode ser uma previsão caótica, falar isso está horrível, tá desastroso. De certa forma, encaminhar para um encerramento definitivo. Mostrar que sua redação acabou e acabou com chave de ouro, tá? É um pouco vago, sim, é um pouco vago a ideia de chave de ouro. Mas, de forma geral, não é obrigatório, mas é recomendado, que dá aquela finalização. Deixa o corretor com uma sensação de, meu Deus, acabou a redação. Então, pode ser interessante você aplicar essa técnica aí na sua conclusão, que é a chave de ouro. Primeiro, eu quero conversar com vocês. Ficou claro até então? Vou mostrar alguns exemplos, mas sobre essa parte, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? A estrutura, enfim, o propósito da conclusão síntese? Se tiverem, podem mandar mensagem, pode mandar por aí, abrir o chat, abrir o mic e falar, não tem problema. Mas se não tiver, eu vou então mostrar um exemplo, tá? Vou mostrar uma redação inteira, tá? Passar uma redação inteira para vocês, que é difícil mostrar a conclusão de uma redação sem mostrar os outros aspectos, tá? É uma redação que a gente já viu um pouquinho dela aqui em outras aulas. É uma redação que o tema é um tema do Arcadas de 2019, se não me engano, que é pessoas em situação de rua. E aí a gente já viu essa redação, mas é basicamente a seguinte: a aluna que fez essa redação colocou da seguinte maneira: Constituição Federal de 1988 expõe que a moradia é um direito social e deve ser garantido para toda a sociedade. Todavia, no Brasil, é alarmante a quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado. Nesse sentido, é possível notar que o vício de substâncias químicas de determinados indivíduos, em conjunto com a alta concentração de imóveis pertencentes a específicos grupos sociais, contribui com a perpetuação dessa desigualdade. Então, essa foi a introdução dela. A gente já conversado sobre isso na aula de introdução. Ela contextualizou com a Constituição de 88, encaminhou com uma tese em relação ao problema, como isso é problemático, as pessoas em situação de rua, é um problema, enfim. E ela já na própria tese, ela já coloca algumas justificativas desse problema. Ela explica que é pelo vício de substâncias químicas de determinados indivíduos, e também fala da especulação, ela vai chamar de especulação imobiliária, que é quando um grupo de pessoas... Ela vai explicar na redação. Enfim, aí... Cadê a rede do cinema? A rede do cinema é do Enem, aí seria para a de intervenção. Aí a gente vai ver nas próximas aulas. Mas aí ela coloca no primeiro argumento. Em primeiro lugar, o vício das substâncias químicas é um fator essencial no que diz respeito à condição precária de indivíduos em situação de rua. Ao suportarem a falta de recursos básicos, ou seja, a inexistência de uma vida confortável, a maioria faz uso de drogas, uma tentativa não apenas de fugir da realidade, mas de proteger-se ou até mesmo de evitá-la. Dessa forma, a dependência de álcool e outras drogas culminam na dificuldade em trabalhar e, consequentemente, não conseguiram emprego, permanecem estagnados e sem perspectiva de uma mudança.
Então, no primeiro argumento dela, é interessante mostrar essa redação como um todo, já que a gente está na conclusão, mostrar como ela se conecta. Então, na tese dela, ela falou do vício das substâncias químicas e da questão dos imóveis. No primeiro argumento, ela tratou do vício de substâncias químicas. Essa redação, ela usou basicamente argumentos de fático, ela não citou nada muito específico, ela só falou esse problema, um problema fatual que existe, que explica, ela justifica as pessoas em situação de rua, entre outras coisas, por exemplo, o vício de substâncias químicas, que é o que ela explica no primeiro parágrafo. Como atrapalha, as pessoas usam as substâncias químicas para tentar fugir da realidade, como essa dependência pode atrapalhar elas na hora de trabalhar, conseguir um emprego, manter uma estabilidade financeira na vida. E aí, no segundo argumento, ela fala, ademais, a moradia se tornou mercadoria. Assim, aqueles que detêm maior poder econômico garantem suas posses, enquanto os que não são excluídos. Através da especulação imobiliária, que é o conceito que ela vai usar agora, uma pequena parcela da sociedade forma estoques de imóveis com o objetivo de que seu valor de mercado aumente futuramente. E esses estocados perdem sua função social e servem apenas como reserva de valor. Então, ela introduziu um conceito aí de especulação imobiliária, um conceito complicado. Mas ela explica isso no segundo argumento. Ela fala, em contraste, as pessoas em situação de rua se veem distantes de adquirir uma residência, apesar de transitarem diariamente em frente a muitas coisas e edifícios abandonados. E por não terem recursos, permanecem em condições insalubres. Portanto, é discrepante a desigualdade entre os indivíduos, pois enquanto alguns acumulam, outros nem sequer têm o básico, a moradia. Então, no segundo argumento, ela traz também aquilo que eu já tinha falado na tese, mas elaborou de uma forma mais conceitual, a questão da especulação imobiliária, a desigualdade que surge a partir disso. Então, enquanto algumas pessoas compram imóveis sem fazer nenhum uso, só com o intuito de valorizar no mercado para depois vender, e enquanto isso, existem pessoas que nem têm uma moradia, sabe? Enquanto tipo, essas pessoas compram esses imóveis para valorizar no mercado e nem usam essa propriedade, nem tem o que a gente chama de uma função social. Você não utiliza ela para nada, só para você querer aumentar a sua riqueza. Então, você tem essa discrepância entre dois grupos de pessoas. E ela usa isso para justificar ainda mais a tese dela de como isso pode agravar o problema das pessoas em situação de rua, tá? E aí, no final, ela fala o seguinte, em suma, percebe-se que o grande problema de pessoas em situação de rua se deve a uma profunda desigualdade social, marcada, sobretudo, pela especulação imobiliária, que é agravada pela necessidade de fuga da realidade pelo consumo de drogas. Enquanto essas questões persistirem, os direitos sociais fundamentais da Constituição nunca serão concretizados na sociedade, tá? Então, essa foi a maneira como ela finalizou. Eu fiz uma marcação de cores, mas basicamente mostrar a relação que ela cria, né? Desde a tese, como que ela vai recuperando a tese, utilizando os principais argumentos, e como essa redação pode estar conectada, entendeu? É importante se a gente chegar nessa conexão da redação. Desde o começo da tese, como ela fala, tipo, a alarmante quantidade de pessoas que não têm esse direito assegurado, a desigualdade em relação à obtenção de moradia, ela falou da Constituição no começo, como ela desenvolveu isso através da redação até ela concluir, formando um texto cíclico, dessa maneira, entendeu? E direcionou, desenvolveu e terminou. E terminou concluindo e sintetizando. Pode falar, Lê. Ô, Mi, essas partes em azul significa as pontuações que ela faz, tipo, ela explica, ela faz o motivo e depois ela retoma com a conclusão, com a tese, quer dizer. É isso? Tá. Na hora que eu fiz o slide, fiz uma coloração meio bizarra, mas Tá de boa. A ideia é justamente, tipo, o vermelho é a tese, tudo que está relacionado com a tese, o laranja é o argumento que ela está usando, que ela está defendendo, e o azul é a conclusão, é onde ela vai concluir o argumento dela, de certa forma, relacionar com a tese. Eu peguei essa redação, eu fiz, tipo, basicamente como ela estava, eu alterei pouquíssimas coisas, então, tipo, não necessariamente ela está no modelo mais ideal das ideias, mas a ideia é que o azul é onde ela concluiu, onde ela fez a reflexão crítica. Tá, beleza. Certo? Beleza. Então, basicamente, no primeiro parágrafo ela explicou e falou, e no segundo parágrafo ela meio que fez esse contraste com o primeiro. Nossa, eu adorei. Eu não sei te explicar, mas eu gostei. Beleza. Tipo, no caso, que nem eu falei, a citação dela, tipo, ela não usou citação no sentido, tipo, putz, ela citou algum autor, alguma coisa.
Não. Ela falou, tipo, ela citou fatos, ela argumentou através de fatos. No segundo argumento, ela até trouxe o conceito de especulação imobiliária para argumentar. Então, essa seria, tipo, a divisão. Ainda está meio implícito aquela divisão de tipo, microtese, citação e reflexão crítica. Mas tudo certo? Não, tudo. Tô falando que eu gostei. Gostei de como ela fez. Gostei. Foi uma boa redação. Então, só para finalizar com a análise da conclusão, então, a tese é que tipo, existe uma desigualdade de acesso à moradia, o tema era pessoas em situação de rua, e o primeiro argumento é que essa desigualdade era grave. Os dois argumentos explicam porque de certa forma, como ela é gravada. O primeiro argumento explica como que o vício em drogas pode agravar também essa questão, e o segundo argumento trata da especulação imobiliária, de como ela pode agravar essa desigualdade. Então, basicamente, a redação foi a tese, argumento 1, argumento 2. E na conclusão ela fala, em suma, percebe-se que o grande problema das pessoas em situação de rua se deve a uma profunda desigualdade social marcada, sobretudo pela especulação imobiliária, que é agravada pela necessidade de fuga da realidade pelo consumo de drogas. Enquanto essas questões persistirem, os direitos sociais fundamentais da Constituição nunca serão concretizados na sociedade. Então, pegando aquela tipo... primeiro, como que está encaixado na conclusão, cada uma dessas coisas, na primeira parte. Ela fala, em suma, percebe que as pessoas em situação de rua se deve a uma profunda desigualdade social, então, retomando a tese, né, está falando da desigualdade social, do acesso à moradia, também explica a relação com não explica, mas enfim, cita também, retoma a questão da especulação imobiliária e retoma o vício em drogas, necessidade de fuga da realidade. Então, ela retomou a tese e os principais argumentos, tá? E pegando a estrutura mais fechadinha disso, então, primeiro você tem o resumo, síntese, onde ela retomou a tese, os principais argumentos, que é a primeira parte, e no final você tem a chave de ouro, a finalização bonitinha da redação. E ela escolheu uma chave de ouro, uma frase meio caótica, assim, falou, enquanto essas questões persistirem, os direitos sociais fundamentais da Constituição nunca serão concretizados na sociedade. Foi uma frase impactante, e terminou a redação, pode dizer, com uma chave de ouro. Foi um final bonito, foi um final impactante. Então, a chave de ouro é basicamente isso. É um final impactante a sua redação. E é um pouco abstrato, tem diversas formas de atingir isso, mas é essa a ideia geral da chave de ouro. Pode falar, Lê. Ai, desculpa, amiga, eu tô só perguntando, mas é real, eu achei, a Constituição, eu não lembro se ela fala durante o texto, mas se ela falar alguma, tipo, Constituição, e se ela, tipo, não definir o que seria a Constituição, ou explicar algo relacionado à Constituição, será que vai levar em conta isso na chave de ouro? Não sei. Então, você trouxe um bom ponto, inclusive, em relação à Constituição. Ela citou a Constituição na contextualização. Foi a única citação de uma referência externa, sem ser algo factual. Naquilo que a gente tinha aprendido. Não, sim, mas foi uma boa pergunta, porque tipo, ela retomou essa citação na chave de ouro, não tem problema. Ela retomou como se fosse para deixar o texto bonito. Mas você trouxe uma boa pergunta, porque se ela não tivesse citado a Constituição, e falado de direitos sociais fundamentais, seria estranho ela falar isso no final. Estaria adicionando uma coisa a mais, tipo, você falar do nada de Constituição. Então, no caso, como ela já falou de Constituição antes, na contextualização, faz total sentido, deixa de uma maneira tão impactante, ela terminar com a Constituição, fazendo aquilo que é o texto cíclico, entendeu? Se ela não tivesse falado de Constituição na redação, e ela fosse falar disso no finalzinho, não faria muito sentido. Seria uma pequena perda de coesão, justamente porque você trouxe uma coisa que não tinha sido trazida em nenhum momento, e simplesmente, tipo, parece meio jogado, sabe? Ficou um pequeno furo. Pode falar, Yas. Se tiver com um problema de mic, pode falar no chat, não tem problema também. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no mic, não tem problema. Nossa, a pessoa conseguiu explicar especulação imobiliária na redação. Caralho. Pois é, né? É complicadíssimo esse conceito. Menino, eu não consigo nem explicar o filme direito. Hein? Posso abordar numa situação de desenvolvimento, mas no final tem que retomar? É interessante que você retome, nem que seja de uma maneira bem breve, tipo, relacionar, falar, retomei isso, tipo, deixar de maneira bem breve, ou até na chave de ouro, se fizer alguma previsão, ou terminar de uma forma impactante, é interessante que você aborde as citações. Nem que seja só fazer uma referência, tipo, passa por cima, fala, tipo, falei disso, falei daquilo, tipo, nem que seja de uma maneira super superficial, não precisa, tipo, desenvolver.
Mas é interessante que você retome as citações que você trouxe durante tudo, também. E já junto com os argumentos, pode ser, ou na própria chave de ouro. Então, por exemplo, é que nesse caso, ela usou a especulação imobiliária como parte, é uma citação, mas também foi parte do argumento dela. Então, se ela tivesse falado, por exemplo, vamos supor que ela usasse alguma estatística na redação dela. Tipo, vamos supor que no argumento 1 ela falasse de uma estatística em relação a... que falasse alguma coisa sobre pessoas em situação de rua e relação em vício em drogas. Se tivesse trazido alguma estatística, ela poderia ter falado da seguinte maneira. Em suma, percebe-se que o grande problema de pessoas em situação de rua se deve a uma profunda desigualdade social marcada, sobretudo pela especulação imobiliária, e que é agravada pela necessidade de fuga da realidade pelo consumo de drogas, como diz a pesquisa do Instituto, sei lá o quê, entendeu? Pode ser uma coisa nem que seja, essa ideia é superficial, só para dar uma noção de continuidade. Tipo, literalmente, só citar, só falar, existiu tal pesquisa, ou conforme tal autor, conforme, e por aí vai. Deu para entender? Cindy mandou uma dúvida sobre as referências. Ela apenas trouxe uma, na introdução. Se algo pode fazer, porque eu sempre foco com medo de não colocar referências no argumento e ficar superficial. Cindy, não tem problema de você focar muito em preencher uma cota de referências, mas é importante que você utilize essas referências para fortalecer seu argumento. Então, no caso, ela usou, no primeiro argumento, eu diria que ela não usou muito uma referência, ela falou de uma situação concreta, como se fosse uma referência fática, propriamente isso, de um fato. Ela falou do problema do vício em drogas em pessoas em situação de rua e como isso pode agravar o problema. Então, você não precisa pensar em ter uma referência em cada lugar. Você pode, em vez de tratar de um fato, sabe? É só importante que as referências são uma boa técnica para você fortalecer seu argumento. Mas você não precisa ter uma referência necessariamente externa de um livro, de um filme, de uma série. Você pode falar de um fato, simplesmente. Que nem ela falou muito bem na redação. Tudo bem? Quando é proposta de intervenção, quem precisa retomar a citação? Vamos falar de proposta de intervenção nas próximas 2 aulas, tá? Então, eu vou salvar isso para depois. Lê, pode falar, no mic. Era junto com a pergunta da Yasmin, porque ela falou assim, se dá para retomar, né? Aí ela queria um exemplo. Aí eu pensei num exemplo, tipo, que geralmente genérico, tipo, quando a gente fala de algum autor, alguma coisa, eu queria saber se não iria ficar muito, sei lá, tipo, expositivo, por exemplo. Quando na conclusão eu falo assim, tananana, como citado no autor X, tananana, isso, não sei, mas isso pode, tá? Pode, Ou tipo, como no período histórico, como realizado na Grécia, eu expliquei, então tá bom. Pode, não tem problema. E então, já bota junto com o argumento, tipo, você tá retomando o argumento, se você usou essa citação nesse argumento, já retoma junto. Ou você pode também retomar a citação na chave de ouro, de alguma maneira. Você vai terminar com uma frase impactante, com uma previsão, alguma coisa, de alguma forma encaixar na chave de ouro, que nem ela encaixou na chave de ouro aí, falando que se as questões persistirem, os direitos sociais fundamentais da Constituição nunca serão concretizados na sociedade. Então, ela retomou a questão a citação da Constituição, mas poderia ter retomado alguma citação feita durante a argumentação, não tem nenhum problema. Eu só acho interessante que vocês busquem retomar, nem que seja superficialmente na conclusão, as citações, junto com as teses e os argumentos, na conclusão síntese. A proposta de intervenção a gente vai ver nas próximas 2 aulas. Pode falar, Luana, não sei se tem alguém na frente. Ô Michel, tipo, na conclusão a gente pode fazer uma correlação entre os 2 parágrafos, relacionar os 2 argumentos assim? Tipo, sei lá, se um é consequência do outro, pode dizer isso na conclusão? Pode, contanto que você tenha estabelecido isso durante o desenvolvimento. Seja, tipo, você desenvolveu o primeiro parágrafo, aí no segundo parágrafo você fala, em consequência disso, acontece isso, isso e isso. E contanto que tenha ficado claro na sua redação, que você desenvolveu uma consequência, entre o primeiro e o segundo parágrafo, não tem problema você também fazer referência a isso na conclusão. Porque, afinal, você já tinha trazido isso durante o seu desenvolvimento. Só tomar cuidado de, tipo, sei lá, no seu desenvolvimento, você não deixou isso muito claro, aí na conclusão você fala isso, e fala, putz, então, isso daí era eu estava falando de uma consequência. Aí pode ser um pouco problemático, pensando naquilo do texto cíclico, tá? Mas nesse exemplo, ela até fala um pouco disso, tipo, ela fala, percebe que o grande problema de pessoas em situação de rua se deve a uma profunda desigualdade social. Essa foi a tese, né? Marcada, sobretudo, pela especulação imobiliária, falou da especulação imobiliária, que é o segundo argumento, e explica que foi agravada pela necessidade de fuga da realidade para o consumo de drogas.
Então, de certa forma, ela fez isso que você tinha perguntado, não tem problema. Tudo bem? Obrigada, Michel. Só se tem mais alguma dúvida, mais alguma coisinha. Senão, vou terminar. Só lembrando, tem no slide, mas tem essas páginas para vocês reforçarem a leitura, caso vocês quiserem. E uma última coisa também, esqueci de entrar no começo da aula, mas 2 coisas, inclusive. Primeiro, estão passando um forms de feedback dos professores, tá? Por favor, preencham, é muito importante, tanto para mim, para eu saber se está tudo certo, mandem suas críticas, sugestões, elogios, etc., saber se eu estou fazendo o melhor trabalho possível, também para vocês terem a melhor aula possível, a melhor aula possível para vocês, tá? Então, é isso, e 8 horas de hoje teremos uma roda de conversa sobre organização de estudos. Compareçam, 8 horas. É amanhã? É hoje. É hoje? Acho que a Rebs pode explicar melhor. Eu errei no negócio. Tá. É amanhã? É hoje? Tá gravando, tá? Só. É hoje. É hoje.